estamos aqui por 3 meses, agora é o segundo. E quando chegamos aqui, muitos de nós ainda não tinha ideia do que era emergência, particularmente emergência de seca. De forma geral, entende-se por seca quando no lugar a ocorrência da precipitação está abaixo daquilo que se considera normal. Por exemplo, onde estamos em Magude, o clima é tropical seco, então o normal anda por aí 500 milímetros de precipitação por ano. Então, quando está abaixo disso, aí está-se numa situação de seca. E essa seca pode ir se agravando com o tempo. Ela começa como seca meteorológica, falta um bocadinho de água, mas ela vai agravando à medida que essa insuficiência hídrica, ou seja, de precipitação, vai aumentando. Aqui, quando perguntamos à população, dizem que já faz 1 ano, 2 anos que não chove. Então, nessas condições, a seca ela vai agravando-se na sua escala até situações de seca agrícola, sai de meteorológica até agrícola. Na agrícola, já temos água insuficiente para o crescimento vegetativo. E é nessas situações muito críticas ou complicadas é que se aciona o alerta vermelho de seca. E quando chegamos aqui podemos viver a realidade daquilo que é seca. Encontramos comunidades que, se ficassem por mais um mês, talvez haveriam ocorrências de óbito porque realmente não havia o que comer. E esse projeto veio mesmo em boa hora e certamente vai ajudar muitas famílias a combater a fome. Logicamente que o que damos pode não ser suficiente, mas já dá uma ajuda. Pode não chegar para todos, mas para os que chegam é um grande alívio e nos sentimos muito felizes por fazer alguma coisa para ajudar aqueles que padecem de fome. Nós damos para eles milho e feijão e a gente dá uma porção de 40 quilos e 6 quilogramas respectivamente por mês e eles trabalham, fazem trabalhos na sua comunidade, os trabalhos que vão beneficiar a eles mesmos, como construir escolas para os seus filhos, abrir estradas e em troca disso eles recebem ajuda alimentar. E temos visto que os trabalhos têm decorrido lindamente. Por acaso nós temos atividades que vêm no projeto do PMA, mas as comunidades eles sempre fazem um pouco mais daquilo. A gente diz para eles abrir estradas, eles abrem estradas, abrem poços e tudo mais. Isso é fantástico. As comunidades elas são um pouco diferentes daquilo que nós já acostumamos um pouco no meio urbano, onde temos estado. Elas têm uma organização, forma de organização social típica delas mesmas, onde encontras uma comunidade, onde tem o líder que tem muitas mulheres, por exemplo. Também podemos perceber, como já imaginamos, que o índice de analfabetismo é elevado e temos que lidar com isso, tanto ao assinar as listas, temos de arranjar um meio de assinar e saber escrever, temos que nos adaptar à língua, falar de toda a forma que conseguirmos com gestos, diagramas, para podermos nos comunicar e nos entendermos da melhor forma possível. E também podemos perceber que nas comunidades existem muitas viúvas, principalmente aquelas que têm muitos emigrantes que vão à África do Sul, trabalhar para a África do Sul. Encontramos lá muitas viúvas com muitos filhos, isso também chama-nos muito a atenção. Fazendo esse trabalho, são muitos sentimentos misturados. Primeiro, para mim, como uma das primeiras experiências profissionais, tem sido algo único, mas também o fato de estar a trabalhar num projeto humanitário também é algo diferente. Já quis trabalhar muitas vezes em projetos humanitários e essa experiência tem fechado aquilo vazio que eu tinha de querer trabalhar com a comunidade de perto, ajudar em comunidades que precisam, não é? Necessitam de ajuda, no caso concreto, a emergência de seca.